Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje trataremos de um tema muito importante. Neste trimestre, vamos aprender com homens que confiaram e caminharam com Deus pela fé. A história de Abraão começa com uma voz que rompe o silêncio da idolatria. Em um mundo cheio de deuses falsos, o Deus verdadeiro chama um homem comum para uma jornada extraordinária. Agora, abra sua mente e coração e vamos para mais uma maravilhosa aula. A paz do Senhor a todos e bem-vindos a mais uma aula, desta vez a mais um início de trimestre. Hoje eu quero começar não falando de Abraão, mas falando de você. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Se Deus pedisse hoje para você deixar algo que te dá segurança, seu emprego, sua estabilidade, sua reputação, um projeto que você construiu com tanto esforço, você obedeceria mesmo sem saber todos os detalhes do que virá depois? Você iria sem mapa, sem garantias visíveis, sem contrato assinado? Essa é uma pergunta desconfortável, porque nós gostamos de promessas com cronograma, gostamos de fé com garantia. Mas o chamado de Abrão nos confronta com uma verdade profunda. Deus nem sempre revela o destino antes de testar a confiança. E é exatamente aí que começa essa história. Uma história que não mudou apenas a vida de um homem, mas redefiniu o rumo espiritual da humanidade. Abrão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade desenvolvida, estruturada, economicamente forte. Não era um deserto isolado, era uma metrópole antiga, centro de comércio, centro religioso, centro cultural e profundamente idólatra. Ali se adorava o deus Lua chamado Nana. A espiritualidade estava em todo lugar, mas era uma espiritualidade fragmentada, plural, politeísta. E Josué nos revela que a família de Abrão servia a outros deuses, ou seja, Abrão não cresceu conhecendo Deus único. O chamado que ele recebe não é continuidade, é ruptura, é revolução espiritual, é um rompimento radical com toda a sua cosmovisão. E então Deus fala, Leque Lica, não é apenas vá, é vá para você, vá em direção ao propósito que eu preparei, vá se tornar quem você ainda não é. Deus não está apenas mudando o endereço de Abrão, está reconstruindo sua identidade. E observe a intensidade da ordem. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. É uma desconstrução em 3 níveis: geográfico, social, emocional, do externo ao íntimo. Porque o maior desafio da fé nunca é mudar de lugar, é mudar de dependência. Pouco antes disso, vemos a Torre de Babel. Ali, a humanidade diz, vamos fazer para nós um nome. É o esforço humano para alcançar o céu. Não, Deus diz a Abrão, eu farei o teu nome grande. Percebe o contraste? Em Babel, o homem tenta subir. Em Abrão, Deus escolhe descer. Em Babel, orgulho coletivo. Em Abrão, fé individual. E a promessa tem 3 dimensões extraordinárias. Nacional, farei de ti uma grande nação. E histórica, engrandecerei o teu nome universal. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nasce o plano missionário de Deus. Desde o início, o projeto divino nunca foi exclusivo. Sempre foi global. Séculos depois, o apóstolo Paulo vai dizer que ali já estava sendo anunciado o evangelho antecipadamente. A promessa a Abrão era a semente da redenção. Ele tinha 75 anos. Não era um jovem aventureiro, era alguém já estabelecido. E isso é importante, porque mostra que o cumprimento da promessa não dependeria da vitalidade dele, mas do poder de quem prometeu. A partir daí, sua vida é marcada por 2 símbolos: tenda e altar. A tenda representa a transitoriedade. Ele não constrói palácios, ele não se fixa, ele vive como peregrino. O altar representa a permanência. Onde ele chega, ele adora. O corpo está de passagem, mas o coração tem endereço fixo. Essa é a espiritualidade da promessa. Mas a promessa não elimina provas. A primeira coisa que Abrão encontra em Canaã é fome. A terra prometida está seca. Isso é profundamente simbólico, porque a promessa testa a nossa confiança e surge a tensão. Ficar em Canaã, dependente da chuva, ou descer ao Egito,
dependente do Nilo. Canaã representa dependência divina. Egito representa segurança humana. Abrão desce ao Egito. E ali, com medo, diz que Sara é sua irmã. Ele falha. Ele vacila. Ele aprende. A fé não nasce madura, ela amadurece no processo. Então chegamos a um dos versículos mais revolucionários da Bíblia. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Diante disto tudo, nos surge uma dúvida que gostaria de esclarecer. Então, qual seria a dúvida? A questão é, Abraão foi salvo pela fé ou pelas obras? Como explicar biblicamente? Essa é uma dúvida instigante, então vamos lá entender essa questão explicando com base bíblica. Aqui nasce uma doutrina central, a justificação pela fé. Pois bem, essa é uma pergunta teológica que muitos fazem. Afinal, Abraão foi salvo pela fé ou pelas obras? Essa pergunta é fundamental e a resposta bíblica é clara. Abraão foi justificado pela fé, antes de qualquer grande obra, antes da circuncisão, antes da lei. Ele creu e foi declarado justo. O apóstolo Paulo usa justamente Abraão como exemplo em Romanos e Gálatas para provar que ninguém é justificado por obras da lei, mas pela fé. Tiago, por outro lado, diz que a fé de Abraão foi aperfeiçoada pelas obras, quando ofereceu Isaque. Existe contradição? Não. Paulo fala da raiz da salvação. Tiago fala do fruto da salvação. Paulo combate o legalismo. Tiago combate o nominalismo. Abraão não foi salvo porque ofereceu Isaque. Ele ofereceu Isaque porque já cria, as obras não geraram sua fé. Elas revelaram sua fé. Essa é a harmonia bíblica. A fé verdadeira sempre produz obediência, mas a obediência nunca substitui a fé. E isso muda tudo, porque significa que nossa relação com Deus não começa no desempenho, começa na confiança. Pense nisso, um homem que saiu sem mapa, sem garantia, sem saber o final da história. E essa decisão ecoou por milênios. Abraão não viu o cumprimento completo da promessa. Ele morreu ainda peregrino, mas morreu crendo. E talvez essa seja a grande lição. A fé não é sobre controlar o futuro, é sobre confiar em quem governa o futuro. Voltemos à pergunta do início. Se Deus pedisse hoje para você deixar algo que lhe dá segurança, você obedeceria? Ou você só obedece quando entende tudo? Porque a fé bíblica não exige explicação completa, exige confiança suficiente. E no final, o que define nossa vida não é o lugar de onde viemos, é a promessa para onde estamos indo. A verdadeira identidade nasce quando ouvimos a voz de Deus e damos o primeiro passo, mesmo sem saber todos os detalhes, porque toda grande história de fé começa assim, com um chamado e com alguém disposto a ir. Deus te abençoe e te espero nas próximas aulas. Muito obrigado por estar conosco em mais essa oportunidade. Te esperamos na próxima oportunidade. Ajude o nosso canal a alcançar mais vidas. Curta, comente e compartilhe este vídeo com mais alguém. Tchau, pessoal!